Amém, amados irmãos e amigos da Igreja no Gama, que acompanham aqui o canal da Igreja no Gama. Hoje nós vamos dar continuidade à série de mensagens que está sendo ministrado pelo canal da Igreja no Gama, do livro A Palavra Profética, na Era do Apocalipse, do nosso amado irmão Pedro Dong. E hoje nós vamos compartilhar alguns pontos acerca do capítulo 3, que o título é A Revelação das Últimas Coisas. É um livro que tem nos mostrado, nos advertido muito, nos encorajado a andar apercebido pelos fatos que estão acontecendo hoje no mundo, né? Nessa era atual. Nós estamos percebendo que o fim está próximo. Nas mensagens anteriores a gente viu que o fim está próximo e que nós não podemos estar paralisados, inertes, sem sensibilidade ao que está acontecendo, né? Então esse livro tem dado uma grande ajuda para a gente a respeito do que está acontecendo e nos encorajando a se manter firmes no Espírito, nos mantermos alertas e buscar cada vez mais viver no Espírito, para que possamos perceber os fatos que estão acontecendo no nosso dia a dia e ser cada vez mais útil na vida do Senhor. Nosso sentimento hoje não é compartilhar todos os itens do capítulo, até mesmo porque são muitos itens, mas que os irmãos possam ser encorajados a desfrutar desse livro, ler com oração, acompanhar os versículos que são citados no livro, ter como desfrute do livro mesmo. Tem pessoas que estudam Apocalipse de forma só como estudiosos, para entender o que vai acontecer. Tem outras pessoas, né, que, como diz no livro, que fogem de Apocalipse, têm medo desse assunto. Nós, portanto, temos que ser aqueles que não apenas estudam ou que fugimos do Apocalipse, mas temos que ser aqueles que vivemos o Apocalipse, a era atual, mas vivemos de uma forma no Espírito, vivemos para poder ter a nossa função conforme o Senhor nos colocou. Amém? Então, o primeiro ponto em relação ao Apocalipse, ali que foi escrito por João, ali nos mostra 4 visões que João teve durante ali essa fase que ele escreveu o Apocalipse, né? A primeira visão, nós vamos citar cada uma, né? Não vamos adentrar muito, mas citar as visões. E o interessante é que no início de cada visão que João teve, estava ali na ilha de Patmos, né? No seu exílio, no momento que ele teve cada visão, ele fez questão de deixar frisado nos versículos que ele estava no Espírito. Então, João, para ter essas visões, precisou estar no Espírito. E aí fica um encorajamento para a gente. Se nós quisermos compreender, não só de forma doutrinária, não só como algo distante, mas se nós quisermos perceber o que está acontecendo, estar alertas e nos mantermos vigilantes, nós precisamos estar no Espírito. Precisamos buscar viver no Espírito. Precisamos ter um coração de tirar tudo aquilo que nos deixa paralisados em relação à obra do Senhor, em relação à palavra do Senhor. Mesmo que doa, mesmo que a nossa alma sofra por tirar aquilo que nos tira do Senhor. Mas precisamos rogar ao Senhor, me dê graça para que possamos avançar no Senhor e ser cada vez mais útil para o Senhor, porque o Senhor está voltando e precisamos estar apercebidos, alertas. Então a primeira visão de João, aqui ele mostra a humanidade de Cristo, começa a mostrar Cristo como um sacerdote, Cristo como alguém que cuida das igrejas, como anda no meio das igrejas, né? E aqui no versículo que introduz, né, essa revelação, em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha e primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Então a gente vê que João, aqui ele começou a introduzir as igrejas, né, aqui de Apocalipse, onde cada uma tinha uma sua característica. Não vamos aqui citar as características delas, que levaria muito tempo, né? Mas cada uma tinha uma característica, e aqui embaixo apresenta que o Senhor, no versículo 2 de Apocalipse capítulo 1, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então olha só, aqui viu
um homem, né, voltando 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Então esse aqui é o Senhor Jesus, que estava andando por entre os candeeiros, né, que são as 7 igrejas. Então aqui nos apresenta Cristo, a humanidade, como sacerdote que cuida da igreja. Irmãos, Cristo cuida de nós. Precisamos estar unidos com a igreja, valorizar as reuniões, estar junto com aqueles que buscam o Senhor, porque assim o Senhor estará cuidando mais de nós, de cada um de nós, né? Senhor Jesus. A segunda visão, essa primeira visão aqui começa em Apocalipse capítulo 1, vai até o capítulo 3. A segunda visão nos mostra o destino do mundo. Começa aqui em Apocalipse capítulo 4, vai até o 16, e o versículo que inicia ele é capítulo 4, versículo 2, quando João fala: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu o trono, e no trono alguém sentado. Então vejam só, imediatamente João se achou no espírito. No versículo anterior, capítulo 4, versículo 1: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como a de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei que deve acontecer depois dessas coisas. Então aqui o João ia ter a revelação do que estava por acontecer. Então aqui no capítulo 4 inicia, aqui vai até o 16, o João falando o que iria acontecer, o que estava por vir. E interessante que desses 2 versículos que a gente leu, destacar 2 pontos. Primeiro, aqui, né, o anjo falou: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então João foi chamado para cima, e a gente aplicando a mensagem que a gente tem ouvido hoje acerca do plano celestial, né, nós temos que rogar ao Senhor e ter esse arrependimento de nos transportar para o plano celestial, lá para cima, onde o Senhor pode nos mostrar as coisas. Não considerar muito o plano terrenal como algo vindo do Senhor, né? A gente pode ser trabalhado, mas se a gente quiser ter essas revelações, se a gente quiser andar com o olhar fixo ao Senhor, temos que ser transportado para o plano celestial. E aqui João imediatamente, a postura dele foi imediatamente estar no Espírito, se achar no Espírito. Então, que nessa era de Apocalipse nós possamos ter esse coração de anelar estar no plano celestial e imediatamente ir para o Espírito. Não esperar passar uma situação ou outra para depois entrar para o Espírito. É o Espírito que nos guarda. Então essa foi a segunda visão. A terceira visão corresponde à grande Babilônia, ao reino milenar e ao julgamento final, que está entre o capítulo 17 e 20 de Apocalipse. Também queria ler o versículo que dá início, né, a essa visão de João, que está em Apocalipse capítulo 17. Apocalipse 17, versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então olha só, transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Então aqui João afirmando que estava em espírito, né, e foi transportado por um anjo para ter essa visão, né? Então é importante a gente estar ali buscando estar no Espírito. E a quarta e última visão, que inicia em Apocalipse 21, mostra aqui a Nova Jerusalém. Também o versículo de abertura dela, Apocalipse capítulo 21, versículo 10. E me transportou, começando do versículo 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então novamente João foi transportado em espírito para uma grande e elevada montanha, para poder ver a cidade santa, Jerusalém. Então aqui são essas 4 Apocalipse aqui dividido, separado nessas 4 visões, né, que ao decorrer da leitura de Apocalipse, nós podemos ser muito iluminados. E é importante ler no Espírito, desfrutar no Espírito, para que aí sim possamos ganhar a revelação de fato, não só apenas com conhecimento, mas de como nos portar no Espírito e andar apercebidos nessa era final do Apocalipse. Voltando para Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, no versículo 19, aqui João
tem um relato, né? Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então aqui João, ele ia relatar o que ele viu, ou seja, o que já aconteceu, o que viu, as coisas que Senhor Jesus, que vi, as que são, ou seja, as coisas que estão acontecendo, e as coisas que hão de acontecer, as coisas que viriam a acontecer. Então aqui no início de Apocalipse já mostra isso, o que seria revelado nesse livro, né? E aí, o que foi que João viu? Voltando um pouquinho em Apocalipse, capítulo 1, versículo 12 e 13, o que João viu? A gente já leu esse versículo, vamos ler novamente. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Então aqui ele viu, né, que a gente já compartilhou, o Senhor aqui andando entre os candeeiros, ou seja, entre as igrejas, ali cuidando das igrejas. E as coisas que são estão relatadas em Apocalipse capítulo 2 até o 3, que são as 7 igrejas, né? A igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui mostra o que está acontecendo, são as características de cada igreja. Muitos estudos separam cronologicamente a era de cada igreja de cada uma dessas igrejas, mas também nós podemos perceber ao estudar essas 7 igrejas, que as 7 características ainda aparecem hoje na igreja, né? na edificação do corpo de Cristo. E nós anelamos o quê? Ser a igreja em Filadélfia, aquela que tem pouca força, mas guarda o nome e a palavra. Então temos que ter esse anelo de ser a igreja de Filadélfia, guardar o nome e a palavra do Senhor. Então esse aqui é o que João estava vendo, né? O que está acontecendo. E as coisas que hão de acontecer, aí já vem Apocalipse capítulo 4 até o 22, que são as coisas que estão por vir, e muitas coisas já estão acontecendo, né? Nós vemos aí muitas guerras, rumores de guerras, a questão das pandemias, né? A fome, muitas doenças. Então a gente vê que já está acontecendo o Apocalipse. Hoje nós temos que considerar que já estamos vivendo o Apocalipse. Não podemos esperar que vai ser uma era passageira, porque são muitos fatores que estão influenciando na Terra. E tem outro ponto importante, é que o Evangelho do Reino está sendo pregado, a palavra do Senhor está sendo pregada. Então o Senhor está para voltar. E essas palavras da profecia, essas palavras de Apocalipse, servem para nos manter apercebidos, como eu falei no início. E João diz isso aqui no início de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Olha só, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos. Então essa revelação de Apocalipse é para que fosse mostrada para os seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então porque o Senhor tem essa preocupação de nos mostrar que iria acontecer? Porque o Senhor precisa dos seus servos, o Senhor precisa da igreja. Por isso precisamos estar no Espírito, precisamos estar atentos ao que está acontecendo e nos firmar no Senhor, para que o Senhor possa nos usar, ler a palavra com oração, ler os versículos com oração, buscar a literatura ali com oração, para que essa palavra possa ser colocada dentro de nós, né? Para que possa ser inserida dentro de nós. E aí no versículo 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então aqui fica a advertência. E interessante no versículo 3, que ele diz assim: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem. Então a questão de ler a palavra e de ouvir a palavra da profecia, mas também os que guardam a palavra. Então não é só uma questão de a gente ler ou ouvir a palavra, precisamos guardar. O que é guardar a palavra? É praticar a palavra. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós lemos a palavra e a praticamos, essa palavra está sendo guardada em cada um de nós. Seguindo aqui o relato de João, vamos passar agora para o Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus,
achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, nessa época do fim, a profecia, o Apocalipse acontecendo, olha a postura de João: irmão vosso e companheiro na tribulação. Então isso nos mostra que nós precisamos a cada vez mais estar próximo dos irmãos, próximo da igreja, né? Temos companheiros na tribulação, ali estamos juntos, e no reino. Muitas vezes as pessoas esperam só a chegada do reino, né? A manifestação do reino dos céus, mas nós temos que perceber que hoje nós já estamos totalmente envolvidos com o reino. Hoje nós estamos na igreja, nós estamos na realidade do reino dos céus. Então precisamos perseverar com esse sentimento que nós fazemos parte do reino dos céus. E na perseverança em Jesus. E aqui está a perseverança. Não podemos nos desmotivar na busca pela palavra, na busca da palavra profética. Sermos ali fiéis à palavra e na perseverança. Se fala tribulação, fala companheirismo, companheiro, reino e perseverança. Só essas duas palavras, tribulação e perseverança, já mostra que é algo difícil. É algo difícil para a nossa alma, é algo difícil para o nosso ser. Por isso a gente precisa buscar graça no Senhor, né, no Espírito. A gente tem um exemplo muito bom de perseverança, que é o próprio Senhor. O Senhor é quem nos leva a perseverar. Em Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 4, no versículo 15. Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, nós temos um sacerdote, um sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, que ele pode compadecer-se das nossas fraquezas. Então, se cairmos, se tropeçarmos, se estivermos fracos, frágeis, podemos nos voltar para o Senhor, pedir para esse sumo sacerdote nos levar, nos guiar, nos conduzir. E no versículo 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então aqui eu fico um encorajamento para os irmãos que estão em casa nessa hora, ouvindo esse vídeo. Não sei qual é a condição, a situação pode ser que esteja estudando do Senhor, mas muitas vezes pode estar aí depressivo, pode estar triste, muita preocupação, muitos problemas, muita sobrecarga. Às vezes a gente pensa que não vai suportar, mas olha só, nós temos um sumo sacerdote que compadece de nossas fraquezas. Precisamos reconhecer para o Senhor que nós somos fracos e precisamos do Senhor. Não buscar fortaleza em outras coisas que não é o Senhor, mas buscar no Senhor. Por quê? Porque Ele também foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado. Então não se afaste do Senhor, se achegue confiadamente ao trono da graça. Eu sinto muitas vezes que quando nós cometemos um erro, ali uma fraqueza, a gente, ao invés de nos achegarmos ao Senhor, a gente se afasta um pouquinho mais. E ao cometer esse erro, como se fosse uma ramificação que leva a gerar outros erros, e a gente vai cada vez mais se escondendo do Senhor. Então essa noite, quando estiver assistindo esse vídeo, que possa se achegar confiadamente junto ao trono da graça, porque nós temos um sumo sacerdote que nos conduz na tribulação, na perseverança, no reino e junto com os irmãos. Senhor Jesus. E em relação a servos do Senhor, nós temos três exemplos que cita no livro, na palavra. São os três exemplos mais fortes na Bíblia. E o que me impressiona muito nesses exemplos eram pessoas que realmente tinham comunhão ali face a face com o Senhor, uma comunhão profunda com o Senhor, e que o Senhor pôde ali fazer grandes revelações. Nós temos no Antigo Testamento Moisés, né? Moisés ele tinha comunhão ali com o Senhor, ele recebeu os 10 mandamentos, ele recebeu a revelação da construção do tabernáculo. Então Moisés ali no Antigo Testamento foi um dos principais que conduziu ali o povo do Senhor. E o importante tinha o quê? Comunhão com o Senhor. Precisamos ter comunhão com o Senhor, buscar nossa comunhão com o Senhor. O segundo exemplo já no Novo Testamento é Paulo. Paulo, que era um perseguidor daqueles que invocavam o nome do Senhor. O que acontece depois? Ele cai, tem a visão, vê o próprio Senhor, e a partir dali começa a pregar a palavra. Paulo veio ali para complementar o que havia sido dito, né? Porque com as suas epístolas ele passa ali a explicar o que Jesus falou, o Evangelho, né? Então ele passa a explicar, a discorrer, a facilitar para os cristãos o entendimento da palavra e o propósito de Deus. Então Paulo também foi muito usado pelo Senhor.
E o terceiro exemplo é o próprio João, que escreveu o Apocalipse. É um ministério que vai ficar até a volta do Senhor, né? Como o Senhor falou ali, se eu quiser que ele permaneça, se referindo a João, mas é o ministério de João, se eu quero que ele permaneça até o fim, o que importa. Então, aqui ficou entendido que o ministério de João é o que vai permanecer até a volta do Senhor. E coube a João escrever Apocalipse. E para escrever Apocalipse, teve que ficar ali um tempo na ilha de Patmos para ter essa revelação do terceiro céu, essa revelação, ir para o plano celestial, para que pudesse descrever para a gente as coisas que aconteceram, né? As que estão acontecendo e as que hão de acontecer, para que a gente ande apercebido. E um ponto importante para nós que buscamos o Senhor, cito também aqui alguns pontos, é a questão de nós procurarmos deixar o Senhor numa posição de ser entronizado em nosso coração. Ou seja, o Senhor primeiro foi entronizado aos céus e foi elevado aos céus, mas no nosso coração a gente precisa que o Senhor tenha esse espaço também. Ou seja, ter um lugar elevado no nosso coração, estar no alto, estar acima de todas as coisas. Precisamos anelar ter o Senhor no alto, aqui no nosso coração, para que a gente o Senhor possa conduzir a nossa vida, possa conduzir o nosso caminhar, né? Prosseguindo, então o Senhor Jesus, ele foi ungido para que pudesse ser tomada a terra novamente para Deus, né? Vamos ler Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Senhor Jesus, isso mesmo. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram, o versículo 11, desculpa, é o 15 mesmo, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar os seus unigênitos, porque colheu alegremente as promessas. Senhor Jesus. Então, o Senhor ele foi levantado, ele foi ungido para quê? Para restabelecer aqui na terra o governo de Deus, né, que foi usurpado por Satanás. E Cristo com os vencedores, Cristo e os vencedores conquistarão a terra de volta, né? Embora o Senhor sendo o rei, ele tem um povo que é a igreja, que vai estar contribuindo com a retomada da terra, né? E vamos ler Salmos 110. Salmos 110, versículos 5 até o 7. Versículo 5 até o 7. O Senhor, à tua direita no dia da sua ira, esmagará os seis. Ele julgará entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Olha só, o Senhor à tua direita no dia da sua ira esmagará os seis. Então o Senhor vai estar aqui tomando, ele julgará entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará a cabeça por toda a terra. Então hoje o Senhor está fazendo um chamamento para nós, que já temos o Senhor, que nós possamos fazer parte desse povo, né, que vai estar ali tomando a terra de volta para o Senhor, tomando a terra de volta para Deus, né? E o Senhor ele é muito importante. Ele é a razão da nossa existência. Ele é a razão da nossa existência. O Senhor subiu aos céus e foi dito que desceria novamente no dia do Senhor, né? Atos capítulo 1, versículo 9 nos mostra bem isso. Atos capítulo 1, versículo 9. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos.
E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo com que viste subir. Então o Senhor subiu aos céus e voltará, né, da mesma forma que subiu. Apocalipse também cita essa passagem. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 7. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 a 7, né, cita, e da parte de Jesus Cristo veio o testemunho primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então aqui a gente vê que o Senhor ele vai vir, né? Aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então o Senhor nos ama, nos libertou e vai descer para poder, né, recuperar a posse da terra. E o interessante aqui no versículo 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então a gente vê aqui que até o povo que rejeitou o Senhor, aquele povo que rejeitou o Senhor Jesus, vai lamentar, porque eles vão perceber o que fizeram, vão reconhecer que quem foi traspassado ali, quem foi morto ali, né, na verdade era o próprio Senhor. Em Zacarias também cita isso, queria ler esse trecho. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então aqui vai ter um sofrimento, porque eles vão perceber o que fizeram, né, que foi feito. Então, irmãos, quero tocar só nesses pontos mesmo, mas o encorajamento principal desse capítulo é que nós possamos seguir a palavra do Senhor com força, seguir a palavra do Senhor com diligência, buscar estar na presença do Senhor, para que essas visões, essas revelações das coisas que vão acontecer não fique apenas no aspecto doutrinário, ou que a gente veja apenas como algo que vai acontecer lá longe, que vai demorar a acontecer, né? Mas é algo que está acontecendo nesse momento. Então por isso a gente precisa buscar o Senhor, orar cada vez mais. Se errar, nós temos um sumo sacerdote que já morreu por nós, pode nos cobrir com o seu sangue, nos limpar. Procurar pregar o evangelho, andar junto com o povo de Deus, mesmo muitas vezes fraco, ir para as reuniões, congregar com os santos, ler a palavra, ler a literatura e ler a Bíblia, para que a gente possa estar percebendo essas coisas e sendo cada vez mais útil para o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor.